momento nós estamos dentro do obelisco. Ali fora a gente não estava, a gente estava na cripta, estava no mausoléu. Aqui é dentro do obelisco. O obelisco está bem acima de nós. E nós temos aqui o herói jacente, essa arte tumular que sela o túmulo, de como eu falei lá no começo, Mário Martins de Almeida, Euclides Bueno Miragaia, Drauzio Marcondes de Souza, Antônio Américo de Camargo e o Paulo Virgínio. Martins de Miragaia, Drauzio Camargo e o Paulo Virgínio. A gente já vai conhecer um pouquinho da história deles, mas essa pedra que está aqui em cima é muito interessante. É uma arte tumular, né? E ninguém melhor do que Dona Vivi para poder explicar um pouquinho para a gente sobre o herói jacente. Por que ele jaz, Dona Vivi? O tombado, né? Nós temos, acho que dá para dizer isso, né, Rodrigo, Thiago, que a gente faz as visitas no cemitério, a gente tem 2 túmulos jacentes aqui em São Paulo. Este e o Joaquim Gil, lá na Necrópole, São Paulo. O túmulo jacente, pessoal, geralmente não é o último retrato da pessoa. Existem algumas referências de máscaras mortuárias, quando você faz o molde da pessoa no exato momento que morreu. Não é o caso. Esse túmulo jacente sempre representa o corpo da pessoa, né, em alguma determinada simbologia. Aqui a gente vê o soldado. E o túmulo jacente, esse tipo de obra, vem desde o período medieval, tomou características maiores tanto na Inglaterra, como em Portugal e também na Itália. Então, eu acredito que, quando o MW pensou em fazer esse monumento, uma homenagem ao MMDC, nada melhor como fazer esse herói, esse soldado, deitado, né, tombado, né, que a gente vê muito essa palavra aqui, ao longo bem no meio desse mausoléu, né, bem no meio, na verdade, do próprio obelisco. E aí tem uma curiosidade, né, Rodrigo? Conta pra gente, em quem que o MW se inspirou para fazer esse soldado? Por incrível que pareça, era o pai dele, que não tem a ver com a Revolução de 32, mas como ele é escultor, ele escolheu o pai. Tem um outro aspecto, que isso a gente vai perceber lá em cima, como falou foi o presidente, que a ideia, já a gente vai subir, tá, pessoal? A gente vai entrar no obelisco no pavimento superior, mas quando a gente contempla o túmulo jacente, lá de cima, a gente se curva para observá-lo. E esse é o mesmo princípio do túmulo do Napoleão Bonaparte. Napoleão Bonaparte, você também, para avistar o túmulo do Napoleão, você se curva, inevitavelmente você faz uma referência a quem está sepultado ali, no caso também, no nosso caso aqui também, especialmente quando a gente acessa aquela parte superior, já a gente vai. Certinho? Falou certinho. Eu lembrei de uma piada simples aqui. Pelo amor de Deus, você que sabe. Você abre a porta, cara, eu vou. Melhor não. Quando a gente vai no McDonald's, tem aquele papel assim para comer também, para você comer curvado, né? Não é um McDonald's. Vamos lá. Bom, ó. Então, como a Vivi explicou, fez as explicações técnicas sobre essa arte tumular aqui, que é muito interessante, vale lembrar que ela é modernista, né? Você vê que ele é meio grandão, o cinto é diferente de como era, a bota também, não é exatamente como um soldado se vestia, né? Então, é uma das características, é uma arquitetura que tem aqui, a arte tumular que tem aqui, contempla várias coisas de arte, entre elas a arte modernista. Essa pedra sela o túmulo aqui desses 5 que eu te falei, Martins de Miragaia, Drauzio Camargo, que morre no contexto da Revolução de 32, na verdade no dia 23 de maio, antes de iniciar a guerra. 23 de maio, que tem a Avenida 23 de Maio, quem vai no Butantã tem a Rua Martins, tem a Rua Miragaia, a Rua Drauzio, Rua MMDC, que são alusivas a esses 4 que estão aqui. E tem o Paulo Virgínio, que é o 5º, que já eu vou falar dele também. O MMDC acabam participando de uma manifestação pública que acontece no dia 23 de maio, lá na Praça da República. A manifestação, na verdade, começa na Praça do Patriarca, ela tem todo um roteiro, ele é muito bem registrado, rua a rua, o que acontece, o que eles fazem, até que eles chegam até a sede de um partido que dava sustentação à ditadura do Getúlio Vargas, né? E esse partido se chamava Partido Popular Paulista. Olha que nome lindo, gostoso, maravilhoso, Partido Popular Paulista, que na verdade era um partido paramilitar, onde militares estavam ali dentro, tenentistas do movimento tenentista, obviamente, e lá dentro eles asseguraram o que estava lá dentro, os bens do partido, e acabaram então selando a porta do prédio para que não só o MMDC, como em torno de 300 pessoas invadissem o prédio, porque a ideia daquelas pessoas naquele momento, na noite histórica de 23 de maio, 11 horas da noite, era invadir o prédio e empastelar. Empastelar o que é? Não é fazer uma massa de pastel, é destruir o local. Hoje em dia o empastelamento se faz diferente, chega um juiz, vai lá, dá uma canetada, cancela os bens da pessoa, prende a pessoa, pronto, o jornalista não trabalha mais, não precisa destruir nada dele, né? Nem tem prejuízo, né? Naquele tempo não, você chegava lá, né, e destruía a redação e tal do jornal, a tipografia, destrói a máquina de escrever, destrói as máquinas, destrói os rolos de papel que vinha, né, da Europa e tal, muitas vezes, enfim. Então
eles tinham como ideia, né, nessa manifestação de 23 de maio, empastelar a sede do Partido Popular Paulista, que antes tinha o nome de Legião Revolucionária, que era um partido militar, um partido político-militar criado em outubro de 1930, na verdade no dia 18 de novembro de 1930, né, com o advento da Revolução de 30, com o golpe de 30, e tinha como presidente o general Miguel Costa, que era o então comandante da Força Pública, general de brigada honorário do Exército. E ele, então, era um general da ativa, era presidente de um partido, ao mesmo tempo ele era comandante-geral da Força Pública do Estado de São Paulo, inspetor dessa mesma Força Pública e secretário de Segurança Pública. Ele tinha 4 cargos. Ditadura ou não, hein? Fica complicado aí. Tudo fechado na mão de um cara só. Quanto poder ele tinha. Porém, ele tem um lado positivo. Eu conheço o neto dele, né, que é o Yuri, que é meu camarada e tal. Né? E ele era um grande militar, Miguel Costa e tal. De major da Força Pública foi a general do Exército por decreto e tal. Enfim, ele tinha várias habilidades militares, mas ele tinha um viés político muito forte e se adentrava na política ali, né? E ele também, se é ruim ou não sei, mas ele era bem socialista e tal. A Polícia Militar até não fala muito dele por conta disso, né? E aí o Miguel Costa, que presidia esse partido político, o Partido Popular Paulista, que antes se chamava Legião Revolucionária, né? Não tem nada a ver com o que aconteceu no dia 23 de maio, mas quem estava lá dentro acabou, então, exercendo o que podem chamar, depende do ponto de vista, legítima defesa. Se tem 300 pessoas tentando invadir um negócio, algumas com armas, violentos e tal, o que você faz? O que eles fizeram? Lá de cima do prédio, protegido por concreto e aço, das frestas da janela, começaram a disparar na multidão aleatoriamente. Claro que também, no ponto de vista jurídico, mas matou aleatoriamente. Você tem que agredir quem estava repelindo injusta agressão. Eles ali atiraram aleatoriamente, acabaram atingindo algumas dezenas de pessoas e 5 morreram, né? O primeiro a morrer foi o Camargo, que na tentativa de invasão, como as portas estavam fechadas, coloca essa escada para subir para o primeiro andar, ele subindo as escadas, ninguém sobe a escada olhando para baixo, sempre olhando para cima, acaba tomando um tiro no rosto. Aliás, várias informações sobre a morte deles estão em um inquérito policial que apurou os fatos. Eu tenho a honra de ter uma cópia desse inquérito, ter estudado há muitos anos, etc. e tal. Esse inquérito foi arquivado por decurso de prazo, né? Tem uma história interessante e tal, né? Nunca chegou a virar ação penal, e ele foi encontrado no Tribunal de Justiça depois de 50 anos, em meio a 70 milhões de documentos produzidos em 3 séculos de tribunal em São Paulo. Então esse documento nos fala muito sobre o 23 de maio e a morte do Martim de Miragaia e Drauzio Camargo. O Camargo, como eu falei, toma um tiro no rosto, o Miragaia toma um tiro no peito na madrugada e falece na madrugada do dia 24 já, né? O Martins toma um tiro que entra aqui, se transfixia aqui, ele tem vários fragmentos de granadas pelo corpo. Nesse inquérito há o croquis, né, com o local dos ferimentos e tal. Não há uma balística porque não existia na época, mas eles utilizam o termo compatível a estilhaço metálico. Tal, né? Enfim, e quem mais falta o Drauzio. O Drauzio toma um tiro retilíneo aqui no baixo ventre, né, como eu falei ali para vocês, que morreu de peritonite, com a inflamação desse órgão aqui, toma um tiro no baixo ventre, que entra aqui, transfixia aqui, convalesce por 5 dias na Santa Casa e acaba falecendo no dia 28. O Drauzio tinha 14 anos. Ninguém aqui acha que tem 14 anos, né? Mas às vezes, você ali tem 14 anos, olha o tamanho desse menino de 14 anos. Não é possível, mas eu acredito, porque o pai está aí do lado. Então ele tinha 14 anos, mas provavelmente o Drauzio não era alto como ele. Você tem 1,70 m alguma coisa, né? 74. Os meninos de 14 estão ali no 1,60 e pouco e tal. O Drauzio aparentemente era desse tamanho, né? 1,60 e pouco e tal. Querendo ou não, a gente vê um homenzão ali, mas a gente sabe que ele ainda está em desenvolvimento e que ele não é um homem adulto, né? Ele é um adolescente. O Drauzio é a mesma coisa. Então veja, um menino como ele, abnegado, sabendo ali pleitear seus direitos, querendo entrar nessa causa e tal, sai nessa manifestação e acaba morrendo com esse tiro no baixo ventre, na barriga aqui e tal, e falece no dia 28 e tal. Bom, tem até um depoimento do Drauzio nesse inquérito policial, né? Então, esses aqui são alguns dos heróis mártires da Revolução de 32, do dia 23 de maio. Está sepultado aqui também o Paulo Virgínio. O Paulo Virgínio faz parte do contexto da Revolução de 32, mas já durante a Revolução, não antes, ele falece no dia 31 de julho, né? Porque o Paulo Virgínio, a história dele é a seguinte: o nome dele, na verdade, era Paulo Gonçalves. Paulo Virgínio era o nome do pai, mas todo mundo chama ele de Paulo Virgínio, que era o nome do pai, né? E aí ele era agricultor no município de Cunha, né? E vários pequenos agricultores ali acabaram fornecendo alimentos para as tropas de Getúlio Vargas, no caso ali fuzileiros navais da Marinha, que vêm de Paraty, subindo a serra até chegar em Cunha, e ali distante, em torno de 15 quilômetros do centro da cidade, morava o Paulo Virgínio e acaba também cedendo alimentos para essas tropas. E ficou acertado, né, de que eles iam pegar esses alimentos aqui, pegar do outro agricultor lá, pegar um gado de outro ali, depois eles iam pagar. Só que esses caras sumiram, né? E aí eles foram atrás desses caras para cobrar. Falaram: nós cedemos alimentos para vocês. Como eu falei lá no começo, se tem guerra, tem não sei o que lá, mas vamos fazer tudo direitinho, paga os seus fornecedores.
Os ditatoriais ali, né, os militares ali não fizeram, né, então eles foram lá cobrar. Chegaram até o PC, o posto de comando ali dos fuzileiros navais na região, próxima à Cunha, e ficaram esperando o dia todo para receber. Chegaram de manhã e vieram na parte da tarde nada, e os caras lá perderam o dia todo. O Paulo Virgínio, muito provavelmente por ser um homem mais chucro, mais do campo, mais rústico, né, Tiagão? Ele então se inflamou e falou, e aí, meu, tá demorando esse negócio aí, pô, quero ir embora e tal. Aliás, as informações que nós temos sobre o Paulo Virgínio é um pouco oral, mas quando for oral eu vou falar. Porque isso que eu estou falando agora já está na ação penal que apurou a morte dele, tá? Inclusive é interessante, você vai ver o desfecho, interessantíssimo. Quem é operador de direito aqui vai falar, um absurdo. E quem entende um pouco também vai concordar. O Paulo Virgínio então se inflama, vai pleitear, essa demora, os caras falam, não, você já está causando problema aqui, vem aqui você. Destacam ele dos outros 4 que estavam juntos, levam ele para o meio do mato e falam, onde é que estão as posições das tropas paulistas? Você que é de Cunha paulista deve saber. E aí a história oral atribui ao Paulo Virgínio a fala de que era, a seguinte fala, não conto e São Paulo vence. Onde estão as tropas paulistas? Não conto e São Paulo vence. É uma história oral, não há registro disso, mas fazendo parte desse místico personagem, a gente coloca essa informação aí também. E aí, o que aconteceu? Agora é fato verídico, registrado lá na ação penal. Ele foi torturado de diversas maneiras. Muito soco, chute, água quente, água fria, né? Teve que peregrinar por várias horas dentro da mata, né? Para que ele pudesse sofrer essas torturas e eles, enfim, encontrassem um local para ele poder cavar a própria cova. Então, o Paulo Virgínio foi ali condenado a cavar a própria cova, né? Caso ele não falasse, poderia voltar. Como o Paulo Virgínio provavelmente não sabia onde estavam as tropas, ou sabia mais ou menos, de qualquer maneira ele nem mentiu. Porque se ele morreu, eu acho que ele não falou, né? E eles acabam matando o Paulo Virgínio. São 4 militares, 3 sargentos e um tenente. Esses 4 matam o Paulo Virgínio. Com tiros? Não, com coronhadas. Matam ele violentamente, né? Ele tem o crânio esfacelado e tal, fica bem deformado. E ele não cabia na cova, porque não houve nem tempo dele cavar a cova direita. A cova era rasinha e pequena, mas, como fiéis ali ditatoriais, provavelmente, eles deram um jeito de compactar o Paulo Virgínio dentro daquela cova, né? Ou seja, quebraram o Paulo Virgínio de tal maneira que ele coubesse ali naquele pedaço de terra que para eles julgavam que pertencia ao Paulo Virgínio. E o Paulo Virgínio é uma vítima dessa guerra, bem como tantas outras, de todos os lados, né? De todos os lados, provavelmente, se a gente procurar histórias de lá, infelizmente pode ter algum paulista, alguém que lutou no exército de São Paulo, que também cometeu algum crime de guerra, né? Natural que isso tenha acontecido, né? Infelizmente. E o Paulo Virgínio está aqui para a gente entender um pouquinho de diversos aspectos dessa história, né? E o que aconteceu com esses 4 réus que foram julgados no primeiro Tribunal de Justiça Militar no Rio de Janeiro? São 4 réus confessos, naturalmente foram condenados, não, 4 réus confessos absolvidos. Por que será? Como isso tramitou entre 35 e 36... aliás, 36 e 37 já era Estado Novo, já estava ali já estava caminhando para entrar numa ditadura ferrenha mesmo do Vargas, né? Haja visto o poder que os militares tinham naquele momento, né? Diferente de hoje, que há mais protocolos, há mais regras, há mais regulamentos, há uma outra consciência, né? Eles ali naquele momento acabaram então absolvendo os 4 réus confessos e a morte do Paulo Virgínio ficou impune, pelo menos nessa questão. Ao longo dos anos, a Sociedade Veterana de 32 ajudou muito a família do Paulo Virgínio, deu esse local incrível aqui para o Paulo Virgínio, né? E o Paulo Virgínio é esse grande símbolo aí de um cidadão que nada fez e acabou sendo morto numa guerra que tem aspectos bons e aspectos estúpidos, né? Então veja, Paulo Virgínio, MMDC, vários outros personagens que nós vemos ali, né, eles morreram por São Paulo, pelo Brasil, lutando por uma Constituição. Mas antes de terminar, tem um aspecto interessante. A gente está dentro do obelisco, como eu te falei, daqui onde nós estamos até o topo do obelisco. Eu quero que vocês se juntem aqui, venham todos, porque a gente precisa olhar lá para cima e a gente vai ver uma coisa interessante. O obelisco, ele é quadrado por fora, né? Se por fora ele é quadrado, por que ele é ogival aqui por dentro? Ele é redondo, né? Algumas pessoas sabem, outras não. Porque o que acontece? Daqui até o topo, não é aquele topo que vocês estão vendo ali, não. Tem uma estrela ali, ó. É uma estrela. Até o topo do obelisco tem 81 metros. 8 mais 1 é igual a 9. Porém, dentro do obelisco, nós temos uma ogiva. Uma ogiva de 32 metros. Então, mas por que tem uma ogiva de 32 metros? Por quê? Porque além de ter essa característica, este túmulo tem a característica que o Tiago deu, da gente ter que se curvar para olhar, né, que faz todo sentido e tal, o herói jacente, ele está com os olhos abertos. Os heróis jacentes, né, cadê a Vivi? Eles são de olhos fechados todos, né? Que geralmente usam máscara mortuária para fazer, então tá mortinho com o olho fechado. Esse provavelmente é o único que tá aberto. Tá aberto, tá vendo? Não tá fechado. E o que isso quer dizer?
Quer dizer que, por que ele está assim? Porque ele está vigilante à Constituição do Brasil. Ele é um guardião da Constituição, naturalmente um guardião do obelisco, e ele é um operador dessa bala de canhão que está aqui. Porque se a gente olhar, isso aqui é uma culatra. Fala aí, Major. É uma culatra, tá vendo? Isso aqui é uma culatra. Quem não sabe o que é uma culatra é a parte de baixo de qualquer munição que tem, onde é percutido o tiro. Né? Então, essa parte aqui simboliza essa culatra e, naturalmente, em cima da culatra está o quê? A ogiva. Então, a qualquer momento que a Constituição for ultrajada, ele vai se levantar e disparará essa munição de canhão. Então, este é um outro símbolo que nós temos aqui dentro, tá? Na opinião de alguns, já poderia disparar, né? Então, aquela história também, né, da montagem, dele tá com os pés para fora, ele tá com os pés para lá, né? Então ele vai levantar, vai chamar os companheiros para lutar por São Paulo. É uma interpretação assim que eu escutei. Essas interpretações, aqui, veja, tem um rapaz que chegou aqui para mim e falou da data do Aldo ali. Cadê o rapaz? Falou para mim da data do Aldo. Você. O que você falou para mim mesmo? Ele morreu com 9, o Aldo morreu com 9 anos, no dia 18 de setembro. Que 8 mais 9 é 9, né? E no mês de setembro que é 9, né? Então, tudo coincidência é o número 9. Então, veja, essa informação dele faz sentido, é interessante, mas ela não é proposital da construção, porque o cara nem sabia quando o Aldo morreu, quando ele fez, mas é uma coincidência boa. Qual é o nome da senhora mesmo? Cristina. Isso que a dona Cris trouxe pra gente também é uma outra interpretação que eu não sei de onde tiraram, mas faz sentido, é legal, é bonita, né? Porque tem várias interpretações aqui dentro que, veja, eu tive acesso a documentações primárias sobre a construção, né? Algumas estão comigo até. E nem tudo que é dito por aí eu vejo lá no documento. E isso não quer dizer que não está no documento e não é verdade. Mas pode ser que o cara tenha pensado e não falou para ninguém. Ele foi, construiu, esculpiu, colocou nessa posição, já pensando nisso. Faz sentido que ele esteja para lá, é legal, sim e tal. Mas só referendando a informação da senhora, o motivo pelo qual as pessoas trazem reflexões sobre esse monumento. Então, eu acho que o Obelisco de Ibirapuera traz vários enigmas, várias interpretações, várias dúvidas, sempre vai gerar assunto. E é como diz aquele poema que está lá na frente. Oração ante a última trincheira. O que aquele poema nos diz? Que esse local é como se fosse a chama que nunca se apaga. É a última trincheira da luta da Revolução de 32. Enquanto aqui existir, nós sempre vamos lembrar que pessoas lutaram pelo Estado Democrático de Direito, para que a gente tivesse a liberdade que tem hoje, para que nós tivéssemos um código eleitoral, eleições universais, né? E blá, 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 em relação à democracia. Tá? Então, é isso. Eu acho que é aquilo que eu falei para vocês. Se tem o soldado de 32 que lutou por São Paulo e pelo Brasil, é a mesma coisa que Jesus Cristo pela humanidade. Então, encerra a visita aqui e vamos subir lá no obelisco. Muito obrigado.